Meus irmãos, queria compartilhar com vocês sobre a importância da palavra de Deus. Por que Deus escreveu a palavra? Por que Ele a preservou ao longo dos anos? Qual a utilidade da Bíblia na sua e na minha vida? Parece uma pergunta óbvia, simples, mas talvez não seja. Talvez você que está me ouvindo tenha dificuldade ainda com isso, esteja confuso com relação ao porquê da palavra de Deus, qual a utilidade dela, como que nós fazemos bom uso da palavra de Deus na nossa vida. Porque hoje em dia nós vemos por aí muitas pessoas, e sempre existiu isso, fazendo um péssimo uso inadequado da palavra de Deus, para tentar enganar as pessoas, usar a verdade com a motivação errada. E nós sabemos que uma pregação bíblica, eu tenho falado isso para alguns irmãos, não é quando a pessoa lê o texto, explica o texto dentro do contexto e aplica o texto. Se você ler o texto e aplicar sem compreender as verdades, você vai inventar coisa. E tem duas palavras que talvez, não sei se você já ouviu, mas se chama exegese. É quando você extrai do texto, pela graça de Deus, o que o texto tem para nos ensinar. Então é como se você estivesse cavucando um terreno e você vai tirar tudo de bom que aquele terreno tem. Você não põe nada nele, você tira, pela graça de Deus, as verdades que o texto tem. Esse é o nosso dever, não só de quem prega, de todo cristão, ao estudar a Bíblia. Você não pode impor nada no texto. Você tem que, pela graça de Deus, extrair do texto as verdades que a palavra de Deus tem. Isso é exegese. Existe uma outra expressão que chama exegese, que é o contrário, que você joga no texto a sua ideia. Você torce o texto para manipular, você tenta distorcer aquilo para você convencer as pessoas de um argumento seu. Então você joga algum argumento seu sobre a Bíblia, e é isso que muitas pessoas têm feito. Elas não têm estudado a palavra de Deus, não pela graça de Deus, não têm extraído a verdade que é a palavra de Deus. Elas têm jogado conceitos humanos, mentirosos, e tentado achar um texto de pretexto para convencer as pessoas. Isso é muito perigoso, porque nós confundimos. Muitas vezes alguém lê um texto da Bíblia, ótimo, a palavra de Deus é inspirada, mas quando ele vai explicar, ele não explica aquela verdade. Então, ele não está usando a Bíblia de modo como que Deus nos deixou para usar. Eu não posso ler um texto e falar, eu acho que é isso, e já tentar aplicar sem conhecer primeiro a mensagem, o que Deus quer nos ensinar através dela. Então, qual que é a utilidade da palavra de Deus? Nós precisamos para tudo na vida, meus irmãos, saber a utilidade das coisas. Uma ferramenta que você usa, você sabe a utilidade dela. As coisas, elas são úteis. Tem coisas que são úteis em segundo plano. Você usa para um fim, também usa para um outro. E nós estamos sempre tentando absorver o máximo das coisas com a utilidade que ela foi feita. Por exemplo, você compra um violão. Qual que é a utilidade do violão? Você usar como instrumento. Mas, se ele estragar, você pode usá-lo como decoração. Tem gente que faz isso. Você está dando uma outra utilidade que não foi aquela original. Com a palavra de Deus não tem isso. Não tem uma segunda utilidade. Você não pode falar, Deus preservou para isso, mas eu quero dar uma outra utilidade para ela. Nós não temos esse direito de dar uma outra utilidade a não ser o que a própria palavra de Deus mesmo diz que ela tem. A Bíblia foi escrita e preservada por Deus com uma finalidade específica. É isso que eu quero transmitir para os irmãos com a graça de Deus. Quando Paulo disse lá nesse texto, que eu vou ler o texto que o Gabriel já leu, nós não combinamos, mas foi o mesmo texto, 2 Timóteo 3, eu vou ler dos versos 16 e 17, que diz que toda a Escritura, se os irmãos puderem abrir, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim a palavra, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Duas verdades fundamentais já se destacam nessa passagem. Em relação à origem e autoridade, ela vem de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus, ela é a verdade de Deus. Toda a Escritura, então, a origem dela é divina, a autoridade dela é divina. E em relação ao seu propósito, a sua eficácia, a sua utilidade, para que a Bíblia é útil? Para que a palavra de Deus nos é útil? O próprio texto vai dizer, eu quero trabalhar isso um pouco com os irmãos. Então, meus irmãos, nós temos que ter em mente essa verdade básica para dali nós continuarmos. Toda palavra é inspirada por Deus. Deus nos fala através da palavra. Se você já se diz, acho que o irmão Nicodemos, Augusto Nicodemos, se você quer ouvir Deus, leia a Bíblia. Se você quiser ouvir em voz alta, leia a Bíblia em voz alta. A palavra de Deus é a voz de Deus. Se você quer conhecer o que Deus tem para você, vá na palavra. Mas parece tão óbvio, mas não é. Quantas pessoas querem conhecer a Deus, ouvir sobre Deus com a Bíblia fechada, não conhecem a palavra de Deus, vão atrás de misticismos, de experiências que não têm nada a ver com a Bíblia. E isso parece que atrai mais as pessoas. Esse tempo atrás, eu conversando com um conhecido, que falou que se converteu, e eu já pergunto qual foi a experiência de conversão dele, e a pessoa, eu agora estou indo numa igreja, eu não ia, agora estou indo. Mudou de lugar geográfico. Aí você vai perguntar do Evangelho, então você foi alcançado pela graça, houve arrependimento, rapaz, agora é diferente. Segunda-feira é o dia de ir para o morro. O céu lá desce. Aí começa a falar uns chavões e você tenta tirar da pessoa alguma coisa que a Bíblia diz sobre o que ele pensa da palavra, o que é a palavra de Deus, o que é a conversão, o que é a regeneração. Não sai. Sai experiência mística. E agora, então, as pessoas elas estão confusas, não vão para a palavra. E a palavra de Deus já nos exorta que o povo se corrompe por não conhecer as Escrituras. A palavra de Deus, então, quando nós queremos ouvir Deus, não vai para o morro, vai para o monte de folhas da Bíblia. Estude a palavra de Deus. As pessoas querem conhecer a Deus em muitas coisas com a Bíblia fechada, meus irmãos. Já reparou isso? Deus me falou, Deus não sei o quê, lá no morro, lá no monte, não estudam a palavra. Não conhecem as Escrituras, por isso são confusos, por isso acreditam em tudo, por isso são vulneráveis a todo o vento de doutrina. Aparece um negócio novo aqui, o povo corre para lá, aí cai na moda, corre para outra coisa. Com a Bíblia fechada, ignorância ignorada. Ignoram a própria ignorância, que não conhecem a própria Escritura. Deus nos fala pela palavra dele. O que nós precisamos saber de Deus está registrado, revelado. Por isso que nós precisamos examinar, que nem examinaram quando Paulo pregou, examinar as Escrituras. Você conhece a palavra de Deus? Você tem estudado a palavra de Deus? Você tem meditado, meus irmãos? Essa é a palavra meditação. Ela hoje é um pouco desgastada. Ela ganhou um cunho assim de você ficar contemplando o abstrato. Você para, fica ali, contempla e vai. Parece que é um momento de você ficar apenas quieto, mas a raiz da palavra meditação é preparar para a ação, preparar para a obediência. É você meditar na palavra, compreender, falar, Senhor, eu preciso praticar isso, eu preciso viver isso. Não é você contemplar e ficar nisso. A meditação não é um fim nela mesma. A meditação te leva à ação, te leva à prática, te leva à obediência. Então nós precisamos entender que nós precisamos meditar na palavra nesse sentido. Senhor, eu estou lendo a tua palavra, eu estou contemplando ela está ganhando meu coração, agora isso precisa mudar a minha vida. E eu não consigo fazer com que eu mude a minha vida, é só o teu Espírito que faz isso em mim. Mas a meditação tem esse propósito de preparar você, te dar conhecimento, relacionamento com Deus para você viver isso. Então nós precisamos conhecer o Deus da palavra
eu coloquei alguns slides, tentei melhorar, meus irmãos. Eu acho que agora vamos ver. O primeiro slide que eu queria ler algum pensamento com vocês. Uma verdadeira visão cristã de mundo começa com a convicção de que o próprio Deus falou nas Escrituras. As Escrituras, portanto, são um modelo no qual devemos testar todas as outras declarações de verdade. A menos que esse conceito básico domine nossa perspectiva em toda a vida, não podemos legitimamente declarar termos adotado uma visão cristã de mundo. Então, nós temos que partir do pressuposto de que uma verdadeira visão cristã de mundo começa com a convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. Calvino também ele traz um alerta e fala assim, não é igreja, não pode ser considerada igreja aquela que, ultrapassando os limites da palavra, diverte-se em fazer novas leis e inventar novos modos de servir a Deus. Não é considerado biblicamente igreja aquele que ultrapassa a palavra de Deus e quer inventar uma coisa atual. Acho que está funcionando, o povo vai gostar, atrai pessoas. Tudo isso não é fidelidade à palavra. E a Bíblia diz de utilidade, porque a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. E antes de eu falar um pouco da inspiração, eu queria continuar aqui falando, a Bíblia diz que ela é útil. Se ela é útil, as pessoas podem usá-la de forma errada, concordam? Por isso que Deus falou, para que ela é útil? Eu fiquei pensando, tem muita gente que usa a Bíblia, a palavra de Deus, como um livro mágico. Ela não tem esse propósito. Ela não tem o propósito Eu anotei algumas coisas. Ela não tem o propósito de ser um livro como se fosse uma lâmpada mágica. Você ora, 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 e Deus vem e faz a tua vontade. Mas isso é ensinado. Ela não tem o propósito de proteger ambientes comerciais. Deixa aberto no Salmo 91 que ninguém vai assaltar o seu comércio. Ela não tem a utilidade de ser um livro de negócios. Pessoas que têm usado a palavra de Deus, princípio, para aplicar na vida empresarial, como eu já escutei. Davi preparou 5 pedras para derrotar, você precisa escolher 5 funcionários bons para derrotar seus adversários. Mas eu estou falando de pessoas que me contaram que foram estudos de pastores ensinando princípios da palavra de Deus para aplicar na sua vida empresarial e você ganhar mais dinheiro. É para isso que a Bíblia foi deixada para nós, meus irmãos? É para isso que serve a palavra de Deus, para você ganhar dinheiro, para você ter sorte, sucesso, para você ter as suas vontades feitas? É evidente que não. A Bíblia foi nos concedida para que nós conheçamos e relacionemos com o autor da palavra de Deus, que é o próprio Deus, que é inspirada por Deus. Então, quero colocar mais um pensamento para ver que isso não vem da minha cabeça. Eu estou seguindo homens de Deus que, ao longo da história, falaram isso. Nesse segundo slide, que diz assim, a Escritura é proveitosa. Calvino falando. Segue-se daqui que é errôneo usá-la de forma inaproveitável. Ao dar-nos as Escrituras, o Senhor não pretendia satisfazer nossa curiosidade, nem alimentar nossa ânsia por ostentação, nem tampouco deparar-nos uma chance de invenções místicas e palavreado tolo. Sua intenção, ao contrário, era fazer-nos o bem, e assim o uso correto da Escritura deve guiar-nos sempre ao que é proveitoso, que é nos levar ao conhecimento do próprio Deus, a relacionar com o próprio Deus da palavra, nos transformar à semelhança do seu Filho Jesus. E a palavra de Deus, então, nós vimos para que as pessoas usam de forma errada, mas eu quero dar o foco na utilidade dela, começando pela questão da sua inspiração. O que seria a palavra de Deus ser inspirada? Por que a palavra de Deus, os irmãos já ouviram essa verdade, a palavra de Deus foi o livro mais atacado ao longo de toda a história. O livro talvez mais odiado pelas pessoas. Os irmãos estão vendo hoje as pessoas como estão chutando a Bíblia, queimando, achando que com isso estão prejudicando a verdade de Deus. Thomas Watson, um dos puritanos, ele diz assim, o demônio e os seus agentes têm soprado para ver se apagam a luz das Escrituras, mas não têm conseguido apagá-la. É um evidente sinal de que ela veio do céu. Ninguém destrói a verdade de Deus, porque ela é imutável. Mas as pessoas tentam, porque a palavra de Deus revela o pecado do homem.
E isso, quando o homem, na sua ignorância, ele tem ódio pela verdade de Deus. Mas ninguém pode destruir, porque ela é inspirada por Deus, ela é a verdade de Deus. O que seria, então, meus irmãos? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspiração como sendo a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre homens que foram separados desde a eternidade pelo próprio Deus para escrever aquilo que Deus quis que eles escrevessem. O Deus que se revelou, esteve expirando, vamos dizer assim também, sobre os homens, e ele mesmo separou essas pessoas para registrar. E ninguém acordou um dia e falou, eu quero escrever o que Deus me falou aqui, do nada. Deus separou essas pessoas, o Espírito Santo atuou na vida deles para falarem somente o que Deus queria que fosse dito. A inspiração bíblica garante que seja registrado de forma veraz aquilo que a inspiração profética fazia com respeito à palavra do profeta, para que ela correspondesse literalmente à mente de Deus. A palavra escrita é tão fidedigna, tão fiel, quanto a palavra que foi falada pelos profetas. A Bíblia não é inspirada porque a igreja fala que ela é. Ninguém tem autoridade para autenticar a Bíblia. A Bíblia autentica-se ela mesma. Não é a igreja que dá autenticidade à palavra. Em João 17 diz que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ninguém carimba, a Bíblia é a verdade. O próprio Deus que escreveu, que se revelou nas Escrituras, é quem garante que ela é verdade, porque Deus é verdade. E não tem como separar o que Deus disse do que Deus é. Se Deus é verdade, toda a palavra dele é verdade. É a Bíblia que autentica-se ela mesma. Por isso que o Espírito Santo não pode ser separado da palavra, porque ele é o agente que inspirou homens de Deus para escrever tudo aquilo lá. A Bíblia é o resultado da vontade soberana de Deus que se revelou e fez registrar com fidelidade toda essa revelação. Mas você pode pensar, mas não foram homens que escreveram? A questão do caráter humano nas Escrituras não é algo acidental, é algo proposital de Deus. Homens foram escolhidos para registrar o que Deus quis que eles escrevessem. O Espírito chamou servos, revelou a si mesmo a sua mensagem, dirigiu, inspirou e preservou perfeitamente o que Deus quis que fosse escrito. 2 Pedro 1:21, um texto conhecido, Danilo vai chegar nele, nas cartas de Pedro, diz assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, por homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito de Deus. Os profetas e apóstolos não falaram de si mesmos, não inventaram, não ficaram, eles falaram da parte de Deus, é algo sobrenatural isso, Deus inspirou. E esse pensamento desse terceiro slide que ajuda a gente a entender isso, eu quero ler com os irmãos. O Espírito Santo habitou em certos homens, inspirou-os e assim dirigiu-os que eles, em plena consciência, expressassem na sua singular maneira pessoal. O Espírito capacitou homens a conhecer e expressar a verdade de Deus. Ele impediu-os de incluir qualquer coisa que fosse contrária a essa verdade de Deus. Ele também impediu-os de escrever coisas que não eram necessárias. Assim, homens escreveram como homens, mas ao mesmo tempo comunicaram a mensagem de Deus e não a mensagem do homem. Esse é um pensamento que fala que os profetas não falaram aleatoriamente o que pensavam. Antes, testificaram a verdade que era da boca do Senhor que falava através deles. Agora, nós só podemos crer nisso, meus irmãos, pelo poder do Espírito Santo. Se você falar isso aqui para alguém, falar, não, isso aí não. Toda a Bíblia só é possível de você crer e compreender se o Espírito de Deus, como eu orei no começo, o Salmo 119, 18, desvendar os nossos olhos, tirar a nossa cegueira espiritual para que nós possamos ver. Naturalmente, ninguém crê nisso. Naturalmente, todo mundo rejeita isso. Mas quando Deus age, e o mesmo Espírito que inspirou é o Espírito Santo que habita em nós, nos dá condições e capacidade de nós crermos isso e falar, a Bíblia realmente é a verdade. Porque Deus diz que é verdade, e Deus é a referência máxima do universo.
Então, tudo que Deus quis que fosse deixado para nós como palavra de Deus, constitui essa inspiração, essa infalível regra de fé e prática. O Espírito Santo não suprimiu a personalidade humana. Nós vemos várias formas de escritores diferentes. Pedro escreve de uma forma diferente, com a perspectiva dele, Paulo também, Moisés, porque Deus não anulou a personalidade. Deus usou a cultura deles, o conhecimento, usou Lucas, que era um médico, para escrever de forma mais técnica, escreveu Paulo, que era uma pessoa mais culta do que Pedro. Mas a questão é que nós temos várias linguagens da Bíblia, poesia, narrativa, mas toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Deus usou Pedro do jeito que ele era, sobrenaturalmente para escrever daquela forma, escreveu Paulo. Então nós vemos essas diferenças que Deus não anulou, mas todos eles falaram unicamente o que Deus quis que fosse escrito. Por isso que nós vemos, quando nós lemos Paulo, nós vemos um estilo diferente de Pedro, por exemplo, de João. Mas todas elas, toda a Escritura, como diz, de Gênesis a Apocalipse, não tem livro mais inspirado e menos inspirado. Toda a Escritura foi igualmente soprada por Deus e tem essa utilidade que nós vamos ver. Sabemos que Deus nos falou e estamos plenamente convencidos de que os profetas não falaram de si mesmos. Todos quantos desejam beneficiar-se das Escrituras devem aceitar isso como um princípio claro. Sabe quem foi o primeiro que duvidou da inspiração da Bíblia? Foi Satanás. Quando Deus falou, ele falou assim, não foi bem assim que Deus falou. Não é tão verdade. Ele foi o primeiro que duvidou. Foi o primeiro que jogou a semente da dúvida. A palavra de Deus não é a verdade, não é toda a verdade. Vou acrescentar uma coisinha aqui. Vou colocar dúvida no coração. Então, o Espírito Santo nos dá essa certeza de que a palavra de Deus é inspirada. Isso aí não vem por estudo. Você pode estudar a Bíblia por esforço próprio a vida inteira. Você pode ser um PhD em divindade. Se Deus não operar o milagre no seu coração, você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que existem muitos pastores e professores de seminários falando, essa parte aqui da Bíblia não existe, essa aqui é invenção, Adão era mito. Eles querem usar a Bíblia, não crê que ela é inspirada por Deus. Eles querem falar, até onde eu entendo, eu aceito, onde eu não entendo, eu jogo. Mas quem somos nós para darmos algum crédito ou descrédito à palavra de Deus? Ela é por si só a imutável verdade de Deus. Tudo que foi registrado pela vontade de Deus. 2 Timóteo 3,16 que nós lemos, 2 Pedro de 1 a 20 também diz isso. Essa doutrina da inspiração significa que a Bíblia não é um relato de coisas importantes apenas. A Bíblia diz muitas coisas importantes. Não é nesse sentido. A Bíblia diz, tudo que nós lemos é a verdade que governa o universo. É a verdade do próprio Deus. Não é só coisas importantes como você lê coisas importantes em outras coisas. A Bíblia é um livro divino. Ela fala da vontade, da verdade de Deus. Ela é um relato verdadeiro. Todos os escritores foram preservados de erros, a despeito de uma manutenção total de seus hábitos e pensamentos e expressão, que o livro resultante é a regra infalível. Deus preservou de forma sobrenatural, não fez com que todos escrevessem sobre a mesma ótica, do mesmo jeito, com a mesma visão. Nós vemos a personalidade dos autores ali, mas de forma perfeita. Tudo que está ali foi o que Deus quis que estivesse ali. E se nós duvidarmos disso, nós duvidamos de tudo, meus irmãos. Se você colocar uma dúvida que seja em alguma passagem da Bíblia, você já abriu uma brecha para todos os erros e mentiras e pecado e engano na sua vida. Você já viu falar naquelas barragens que se romperam e os engenheiros vão lá, estudam, falam, começou com aquela fissura ali, não dava nem para ver, parecia um fiozinho de cabelo. E aquilo foi ganhando, foi abrindo, e veio uma enxurrada e derrubou tudo. Quando você coloca uma dúvida que seja na palavra de Deus, isso é pecado. E ela vai abrir uma possibilidade e vai acontecer, vai estourar a barragem do erro e sua vida vai ser inundada por engano, confusão, misticismo e todo tipo de verdade, porque você duvidou de uma coisa da palavra de Deus. Que Deus nos preserve de qualquer dúvida, que Deus, pelo poder do Espírito Santo, fala, Senhor, me faça cada dia mais crer que a Tua palavra é a verdade.
imutável, inegociável, infalível, inerrante, para que eu viva por ela, para que ela seja meu guia de fé e prática, para que eu não busque em outras fontes qualquer sabedoria, mas que eu busque no Senhor, porque a Bíblia fala de Deus, do caráter de Deus. Então nós vemos essas verdades. E eu queria falar com os irmãos, dando continuidade, sobre essa palavra que é viva e eficaz, que nem nós lemos em Hebreus 4:12, a palavra de Deus, ela não é algo morto. Ela não faz parte do ossuário arqueológico, nesse dia eu estava lendo no livro do reverendo Hermes. Uma coisa muito bonita, mas ultrapassada, morta. Ela não faz parte de um museu de verdades que existiram. Ela é mais atual do que tudo que você vê agora. Ela é mais real do que tudo que você vê. Ainda hoje, e sempre será assim, a palavra de Deus é a verdade, atual para a sua vida e para a minha vida. Nunca ela vai ser ultrapassada, nunca ela vai cair em desuso, em descrédito, porque Deus é quem a preserva. A palavra de Deus, o autor de Hebreus diz, ela é viva, ela não é morta, meus irmãos. Você reparou nessa expressão? A palavra de Deus é algo vivo. Quando você lê, porque Deus é vivo. Quando você lê, o Espírito Santo coloca essa vida espiritual em nós pela palavra, pelo poder do Espírito Santo. Você fala, puxa, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdade, isso aqui é vivo. Eu não estou lendo alguma coisa que era muito bom para aquele século, mas eu estou lendo alguma coisa que é viva, não é morta, ela é viva e ela é eficaz, ela é eficiente. Deus usa a palavra dele, que é viva, para tratar com a nossa vida, para nos transformar, para agir no nosso coração. Então, qual a chance de você e eu sermos transformados se nós nos afastamos da palavra de Deus? Qual a possibilidade de você ser transformado à semelhança de Cristo, ter a sua mente renovada, crescer em santidade, crescer em temor a Deus, em piedade, se você se afasta da palavra de Deus, que é viva e eficaz? O que você está esperando que transforme a sua vida além da palavra de Deus? Não existe. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Uma coisa muito maravilhosa que transparece quando você lê a Bíblia e aprende a conhecê-la inteiramente é descobrir que ela é um livro atualizado e muito contemporâneo. É um livro que fala a todas as épocas e gerações, porque a humanidade permanece a mesma em todas as suas qualidades essenciais. E Deus continua o mesmo. Assim, a mensagem de Deus para o mundo é ainda esta velha mensagem, e eu quero mostrar-lhe quão relevante ela é para o mundo de hoje. Então, é a velha, vamos dizer assim, e a antiga, e atual, e imutável verdade de Deus. É a palavra de Deus. Ela é viva e ela é eficaz. Meus irmãos, gravem esse texto. Eu já tinha lido isso aqui. Eu sei que você também já leu essa passagem de Hebreus. Mas pense nisso. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é penetrante. Ela trata com o nosso coração. Ela não lê isso aqui como algo morto, como algo que já foi. Ela nos transmite a vida de Deus. Então, qual a utilidade da palavra de Deus que foi inspirada pelo próprio Deus? O texto de 2 Timóteo fala: toda a Escritura é útil, ela é proveitosa, ela tem a sua utilidade, e essa utilidade foi Deus mesmo quem deu. Foi Deus mesmo que deu. Usar a palavra de Deus com outro objetivo é um grande erro. As Escrituras não visam, eu falei, satisfazer a curiosidade humana. Ela não é um manual científico. Ela é um livro que expressa a vontade de Deus e tudo que nós precisamos para a vida cristã, para conhecer a Deus, também para conhecer a nossa própria depravação, a nossa necessidade de Cristo, e apontar para Cristo, e nos levar para Cristo, nos sermos alimentados, está na palavra de Deus. A primeira verdade é que a Bíblia é útil para o ensino. Ela é útil para doutrinar, para ensinar, em contraste com uma simples instrução. Ela é útil para o ensino. O que está implícito é a atividade de comunicar conhecimento de Deus, nos ensinar sobre o caráter de Deus. Se você quer aprender, e eu quero aprender, nós temos que ir para a palavra de Deus. Deus quer nos ensinar sobre Ele mesmo, sobre o seu caráter, seus atributos, sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez, sobre o que é esse mundo, sobre quão desesperado nós temos que clamar pelo agir dEle nas nossas vidas. A palavra de Deus diz, o Salmo 90
verso 12, Moisés fala: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Se você quer aprender a viver, a remir o tempo, aprender a viver de forma santa, você fala: Senhor, ensina-me. E isso vai ser feito pela palavra de Deus. O Salmo 119, meus irmãos, 171, abre, por favor, nesse texto, Salmo 119, verso 171. É um dos textos que diz assim: profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. O Salmo 119 traz vários textos que eu não vou ler aqui, que fala sobre o salmista pedindo para que Deus ensinasse ele. Senhor, ensina-me a guardar a tua verdade. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu o seguirei. O salmista sempre pede para que Deus os ensine pela palavra. Uma característica, a primeira utilidade da Bíblia é nós clamarmos, mostrarmos que nós temos necessidade de sermos ensinados. Nós não sabemos por nossa conta. Nós precisamos ser instruídos, nós precisamos ser ensinados. O homem natural não quer ser ensinado pela palavra de Deus, ele se submete a qualquer outro ensino, menos a verdade. Ele gasta horas, dias, anos da sua vida para ser ensinado sobre uma profissão, mas ele não quer ser ensinado sobre a verdade de Deus. É só quando o Espírito Santo regenera. Então, se você tem esse desejo, se você ora: Senhor, ensina-me a tua palavra, ensina-me os teus decretos, para que eu viva, não para que eu conheça intelectualmente, mas para que eu te obedeça, para que eu ame o Senhor. Se você tem esse desejo, é um sinal de que você é cristão e de que a Bíblia está ganhando o seu coração, porque você está pedindo para que ela te ensine. Você não está tentando aprender isso de outras formas. Calvino também diz, ele fala assim: Deus mesmo não desce do céu para nós, nem diariamente nos envia mensageiros angelicais para que publiquem a sua verdade, senão que usa as atividades dos pastores e a quem destinou para que esse propósito seja feito. Em relação aos homens, a igreja mantém a verdade, porque por meio da pregação a igreja proclama, conserva pura e íntegra e transmite à posteridade. Então, a finalidade nossa é proclamar a verdade, é aprender a verdade e ensinar a verdade. Deus faz isso através da sua vida, quando você estuda, quando você aprende, quando Deus te ensina as verdades, para você também poder transmiti-las. Então, a Bíblia ela é útil para o nosso ensino. Romanos 15,4 diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que nós pudéssemos aprender quem Deus é, e pelo Espírito Santo crermos nesse Deus, e corrigimos o nosso passo de acordo com a palavra de Deus. Ela nos ensina a verdade. A utilidade que Deus colocou aqui para nós é o ensino. A segunda é a repreensão. Útil para ensino, para a repreensão. O que seria a repreensão? Paulo diz que ela é inspirada também para mostrar os nossos erros. Quando você vai repreender o seu filho, você está mostrando o erro dele. Então, vamos tentar separar aqui. É um aspecto negativo, que não é errado, mas só para entender, você está falando um não, você está repreendendo. As Escrituras nos repreendem devido às nossas transgressões. Uma ideia embutida nessa palavra é de evidenciar o erro, expô-lo, trazer à luz para corrigir. Quando você vai repreender o seu filho e eu também, nós não fazemos só para mostrar o erro dele. O certo é nós mostrarmos o erro para restaurar a atitude dele, para mostrar o que ele deve, o erro que ele cometeu, como ser liberto dele pela confissão, pela palavra de Deus, para você também possa corrigir os passos dele. Há nessa palavra repreensão sentido de uma disciplina educativa. Provérbios 3,11 diz isso. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ou filho a quem quer bem. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ler como um espelho que está diante de nós para nos repreender, para mostrar os nossos erros. E o caráter primeiro da utilidade da Bíblia é nos repreender, falar: está errado, você está caminhando de uma forma errada. E nós não devemos, como o texto de Provérbios diz, rejeitar isso, porque Deus repreende a quem ama. Por que você repreende os seus filhos? Porque você quer o pior para eles? Não. Porque você quer o melhor para eles. E quando Deus nos repreende, esse é o caráter da repreensão.
é expor o erro, mostrar com o fim de nos corrigir. Com o fim de nos corrigir. Ela mostra os nossos erros. Agora, se eu me afasto da palavra de Deus, como o Tiago fala lá, aquele que contempla rapidamente, ele se esquece de como era. Quando você e eu nos afastamos da meditação na Bíblia, como que nós vamos saber que nós estamos errados? Tudo fica subjetivo. Eu acho que eu estou bom, porque eu começo a achar, comparando com os outros, eu estou na média. Porque eu me afastei da verdade. Agora, quando todos nós que fomos para a palavra, que vamos e meditamos nela, meus irmãos, como Deus vai mostrando os nossos pecados e nossos erros. Vai nos repreendendo em amor. Porque nós vamos conhecendo a vontade de Deus revelada e vamos vendo, puxa, Senhor, tem misericórdia. Agora, quando eu me afasto disso, qual que é o meu padrão? Qual que é a minha referência? Talvez eu mesmo, alguém, outras pessoas, e aí eu fico iludido com o meu comportamento. Por isso que nós não podemos nos afastar, nem rejeitar isso, a palavra de Deus. A igreja de Laodiceia também, Jesus disse, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Paulo falando para Timóteo, 2 Timóteo 4,2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta. Repreender não tem esse caráter de ficar só apontando o erro, mas tem um caráter de evidenciar para depois tratar. Por exemplo, se eu leio lá em Efésios 4,31, deixar toda amargura, cólera, ira, e eu leio isso, eu falo, Senhor, como que está isso na minha vida? Como que o meu coração está com relação a isso? Aí, pela palavra de Deus, Deus fala assim, realmente você precisa arrepender, você está com o coração amargurado, irado, ou outros textos da palavra, porque eu li a palavra, meditei, e o Espírito Santo usou a palavra, agora está me preparando para a ação. Eu preciso ser corrigido, Senhor. E o Senhor, pela palavra, repreendeu a minha vida. Então, ela evidencia o nosso pecado, ela nos guia, e agora uma terceira utilidade é para correção. Dentro dessa perspectiva, para nós se sintonizarmos, é o aspecto positivo. Tudo é positivo, logicamente, mas então a repreensão fala de mostrar o erro, agora para corrigir. Como que você vai ser corrigido se você não sabe do seu erro, se você não foi evidenciado? Como que você vai falar para o seu filho que ele precisa fazer um comportamento diferente se você não mostrou que aquilo que ele está fazendo é errado? Então a palavra de Deus, ela mostra o erro. E agora ela vai corrigir. Porque Deus não deixa para nós mesmos nos corrigirmos. A palavra nos corrige. Se você quiser falar, então já vi o erro, agora deixa comigo. Vai dar problema, vai continuar no mesmo erro. Isso é orgulho. Então, o padrão das Escrituras é agora enfatizar no sentido de correção, de restaurar, de corrigir, de endireitar os caminhos. Esse é o sentido. Ao mesmo tempo que ela evidencia o pecado, ela corrige os nossos passos. Repreensão e correção andam juntas. Sempre quando Deus se repreende é para correção. E Ele não corrige antes de repreender, porque nós precisamos entender aonde eu errei. Então, repreensão e correção encontram sempre juntas na palavra de Deus. Ela construi, ela reconstrói aquilo que nós destruímos, que é as verdades de Deus. Não que nós destruímos a verdade de Deus, mas que nós desobedecemos a verdade de Deus. Então agora, você desobedeceu, repreende. Falou, é por aqui. É o que o salmista fala no Salmo 119, 50. Considero os meus caminhos e volto para os teus testemunhos. Considera a tua palavra e volto para os teus testemunhos. O Senhor repreendeu, mostrou nosso erro, agora nos faz voltar, porque essa correção é fruto da graça de Deus. O arrependimento não é obra do homem, é fruto da graça de Deus. Essa correção é o Espírito Santo nos corrigindo pela palavra. Então, essa terceira que seria, é o que a Escritura faz, correção. E a outra é educação na justiça. Útil para a educação na justiça. A raiz dessa palavra é a paideia, de onde vem a palavra pedagogia, que significa educação das crianças. Treinamento, instrução, disciplina, ensino, exercício, castigo, às vezes, no sentido de correção. Na educação divina, que é essa disciplina, nós vemos estampado essa forma pedagógica de Deus de nos guiar pelo caminho, de nos instruir na palavra. É o que nós lemos em Tito 2, verso 11 e 12, diz, porquanto a graça de Deus
se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos, é a mesma palavra para a ideia, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século justa, sensata e piedosamente. Esse é o sentido dessa palavra, de nos educar na justiça. O que seria educar na justiça, meus irmãos? Seria andar em retidão. Seria andar, proceder justamente de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus nos guia, nos corrige, repreende, guia, corrige, para que nós possamos andar no caminho de retidão, no caminho de justiça, no caminho do Senhor. É um treinamento que Deus vai fazendo, que todos nós, meus irmãos, estamos na escola da obediência. Todos nós estamos aprendendo, sendo corrigidos, repreendidos, aprendendo a andar. A graça de Deus que nos salvou está nos transformando. A mesma graça que salva é a mesma graça que transforma. Nós estamos nessa escola da obediência. E nessa escola, talvez nós não teríamos nem sala para nós ainda na escola CCL, que nós estamos lá para baixo ainda do P4, né? Todos nós estamos aprendendo a obedecer a Deus, todos nós estamos sendo corrigidos, repreendidos, aprendendo a andar no caminho de retidão. Ninguém se forma, ninguém está na universidade da escola da obediência. Todos nós estamos bem atrás ainda. E qual a finalidade de tudo isso, meus irmãos? De nos educar a andar no caminho de Deus, que é a retidão, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito, completo, equipado para toda boa obra. Todo homem de Deus é todo cristão, toda cristã, todo ser humano. Todos nós precisamos ser habilitados. E esse perfeito não fala de que não peca mais, de que não erra mais. Não é nesse sentido. Fala de estar preparado, de estar eficiente, de estar cada vez mais sendo completo pela palavra para andar na verdade. Quanto mais a Bíblia, quanto nós mais meditamos na palavra de Deus, mais nós somos repreendidos, mais nós somos corrigidos, mais nós somos educados na justiça, a andar em retidão, mais nós somos habilitados para andar nesse caminho que o Senhor tem para nós. Fora da palavra é só caminho de erro, meus irmãos, é só confusão. Por isso que esse texto fala para nós essas verdades. Toda palavra é inspirada, não duvide da palavra de Deus. Se você ainda tem dúvida, clame ao Senhor. Fala, Senhor, coloque essa fé, que é um dom de Deus. Tira essas vendas dos meus olhos, essa cegueira espiritual do meu coração, para que eu creia nessas verdades. Porque se você, pela graça de Deus, não crer, você não vai ser corrigido, repreendido, você vai continuar no caminho da ignorância e do pecado. Você pode até gostar do que você ouviu da palavra de Deus, mas ela não vai ter atuação, porque ela tem que regenerar o seu coração. Ela tem que te dar vida, para que você, então, no relacionamento de filho para pai, Deus possa corrigir os seus passos. E essa correção vem pela palavra, meus irmãos. Ninguém que se afasta da palavra vive melhor. Ninguém. Todo mundo que se afasta é porque já está vivendo pior. Não tem esperança para mim e para você se nós nos afastarmos da meditação da palavra. E lembre-se, meditação não é contemplação, é você falar, Senhor, eu estou lendo isso, eu estou estudando, isso está falando dentro de mim, mas isso tem que me preparar para um caminho de obediência ao Senhor. Que essa verdade ganhe, meus irmãos, pela graça de Deus, o seu e meu coração. Se você ainda duvida da palavra de Deus, se você ainda acha que isso não faz sentido para você, clame a Deus. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim, porque é só pela misericórdia dEle que nós podemos crer. Não é pelo esforço, não é pela inteligência, não é pelo muito estudo, é pelo agir do Espírito Santo. E aí, então, nós entramos num caminho de conhecer a Deus pela palavra. Amém?